versículos 9 a 11, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 9 a 11. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 até o versículo 18. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do seu Jordão, à borda do Jordão. Tomou o manto por Elias que lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, e lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixe-os ir em procura do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha lançado em algum monte ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens, que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó, e ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Somente até aqui, irmãos, oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor falará conosco nesta noite como o Senhor tem sempre falado. Te louvamos, Senhor, porque todas as vezes que o Senhor fala conosco é para nos advertir, para nos exortar, para nos ensinar e para, Senhor, nos aperfeiçoar, para que possamos nos apresentar diante do Senhor perfeitos como o teu Filho Jesus Cristo é. E assim, Senhor, possamos compreender o Evangelho da salvação e aplicá-lo em nossas vidas, para que o teu nome, o teu santo nome seja glorificado, não só internamente em nosso coração e mente, mas também externamente, Senhor, nas nossas atitudes do dia a dia e no nosso relacionamento um com os outros. Assim seja louvado o teu nome, Pai Santo. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema dessa mensagem ele é bem didático. É um pedido que muda a vida. E com isso eu quero fazer uma pequena ilustração para nos ajudar aqui. Então, existe uma fábula que todos vocês conhecem, uma fábula infantil, que ela narra uma história de um certo homem que estava andando aí por um caminho, e ele encontrou uma lâmpada mágica, e dentro dessa lâmpada saía um gênio quando ele esfregava essa lâmpada, que ao sair atendia 3 desejos dessa pessoa. A história infantil, ela trabalha com algumas realidades humanas, como desejos, vaidades, ganância e egoísmo, porque era isso basicamente que se fazia ao esfregar a lâmpada. A pessoa pedia algo que está relacionado com desejos do coração dela, ou as suas vaidades, ou aquilo que ela propriamente queria, com valores financeiros, casa, viagem, dinheiro. Então essa história com ele infantil narrava isso. Se essa história fosse real, então
e essa lâmpada estivesse na sua mão, quais são os desejos que você faria? Ou qual desejo que faríamos se tivesse a possibilidade de uma lâmpada mágica que nos concedesse 3 desejos apenas? 3, imagina o que nós poderíamos pedir. Será que, em primeiro lugar, nós pediríamos fama, ser famoso como algum artista, como alguma celebridade? Ou nós escolheríamos uma fortuna que a nossa 5ª geração não ia gastar? Ou quem sabe, talvez, nós pediríamos o quê? A juventude e a beleza de volta, queria ser jovem de novo, ou que eu permanecer jovem para a vida toda, ou ser belo a vida inteira. O que pediríamos se fosse possível que nós tivéssemos esta lâmpada? Meus irmãos, assim como nessa história, algumas pessoas, quando pegavam essa lâmpada, pensavam bem antes de fazer os seus desejos, seus pedidos, nós precisamos pensar realmente com calma o que nós vamos pedir para aquele que pode atender, não 3 pedidos apenas, mas todos os nossos pedidos, tudo o que nós precisamos. Então nós precisamos, e vamos aprender isso, aprender a pedir o que pode mudar a nossa vida. Voltando para o texto, meus irmãos, o texto que nós lemos, ele fala de uma escolha, de um pedido que mudou a vida do profeta Eliseu. O pedido feito pelo profeta Eliseu, no texto que nós lemos, mudou a vida dele radicalmente. Eliseu era um antes desse pedido e se tornou outro depois desse pedido. E este pedido que mudou a vida do profeta, que durante todo o seu ministério, e isso nós podemos ver retrocedendo os capítulos, nós podemos ver que durante toda a vida do profeta Elias, quem o acompanhou foi o profeta Eliseu. Ele era aquele escudeiro que acompanhou o profeta Elias durante todo o seu ministério. Elias, o grande profeta de Israel. E a pergunta é: quem é Elias? Talvez você leu por cima, ou talvez você não esteja muito habituado para saber quem é Elias, mas é muito importante nós sabermos quem é o Elias, da qual Eliseu está fazendo um pedido a ele. Elias, nós não temos muitas informações sobre a vida do profeta Elias. Elias é uma daquelas pessoas na Bíblia que ele começa, ele já entra no texto, não fala quem é o pai, quem é a mãe, de onde veio, só fala que ele era um tisbita, de uma região chamada lá de Tisbita, e depois Elias é transladado. Então ele não tem começo e não tem fim. Elias é um personagem como muitos que a Bíblia não para falar da sua genealogia, não para falar da sua história, antes do ato a qual Deus o separou. E esse profeta Elias, ele foi um profeta que viveu 9 séculos antes da vinda de Cristo. Então 9 séculos antes de Cristo foi o período em que o profeta Elias profetizou. E este período que ele profetiza quando no Reino Norte, lembra? O reinado separou por causa da má escolha, dos maus conselhos que Roboão seguiu. O reino dividiu em 2, e quando o reino se divide em 2, então fica Reino Norte e Reino Sul. Israel no Reino Norte, com a capital Samaria, e Judá no Reino Sul, com a capital Jerusalém. Quem está governando o Reino Norte? Acabe. Vocês sabem quem é Acabe, né? Casou com aquela abençoada da Jezabel. Os historiadores dizem que Jezabel tinha uma grande influência sobre a vida de Acabe. No Reino Sul está reinando um rei até bom, que é o Acasias, um homem que segue os conselhos do Senhor. Mas o Elias está profetizando justamente onde está um rei que primeiro, não tem autoridade, ele não tem liderança, porque dizem que ele é manipulado pela sua esposa Jezabel. Então nós olhamos para o ministério de Elias. O ministério de Elias é um ministério de desafios, é um ministério onde Elias realmente tem que tomar algumas atitudes. E nós vemos quando começa a história de Elias, ali no 1 Reis capítulo 17. Então a história de Elias, ela começa no 1 Reis 17 e vai até o capítulo 2 aqui que nós lemos. Elias tem alguns desafios do Reino Norte. Qual o desafio? Primeiro, ele tem o desafio de enfrentar
uma idolatria que está instaurada em Israel desde quando Roboão assumiu o trono, que ele não expulsou os deuses que Salomão, seu pai, colocou. Esses deuses ficaram, e agora o reino do norte está tomado, porque Jezabel trouxe mais deuses da sua cidade para ser cultuado. E dentre esses deuses, de qual ela, Jezabel, era uma sacerdotisa, está Baal e está Aserá. Aserá já estava, na verdade, né? Baal veio junto agora. E Jezabel então tem os seus profetas, e os seus profetas obedecem a ela, os seus profetas comem na mesa dela, e o rei Acabe está vendo tudo isso e nenhuma providência toma. Eis então que Deus levanta um homem com autoridade, levanta o profeta Elias para desafiar, e Elias diz assim: sob minha palavra não vai chover agora aqui nessa terra, para vocês verem que Deus está aborrecido com vocês. Então fica muito tempo sem chover, o rei Acabe recorre a Elias diz: ok, agora vai chover, corre para sua casa porque vai chover. E depois Elias tem um grande embate com os profetas dominados pela rainha Jezabel. Elias tem aquele desafio que ele faz no monte, e Elias faz chacota daqueles profetas, fala para ele: olha, vamos lá, que o Deus que responder primeiro é o Deus verdadeiro, fazem o seu altar, o seu sacrifício, que eu vou fazer o meu aqui. O que responder primeiro é o Deus verdadeiro. E os profetas estão lá, se reviram, fazem dança, se cortam, fazem tudo, mas nenhum sinal de responder. Elias, um profeta de autoridade ousado, Elias faz chacota, diz assim: gritem mais alto, pode ser que eles não estejam ouvindo, pode ser que eles estejam até dormindo, tirando um cochilo, né? Gritem mais alto. Elias faz chacota, eles não respondem. Elias vai lá, faz o seu sacrifício, Deus responde com fogo, é consumido todo aquele altar, e todos aqueles profetas são mortos. Mas eis que Jezabel não poderia se deixar vencida. Eis que Jezabel então solta apenas uma palavra, e ela diz: assim como ele fez com os meus profetas, eu farei com ele. E então Elias deu ouvido para uma pessoa que era insignificante, alguém que Elias não devia ter medo. Elias foge, atemorizado por esta palavra de Jezabel, se esconde, entra lá num processo. Alguns falam que era depressivo, outros falam que era síndrome de medo, alguma outra coisa, mas o fato é que Elias está ali, cabisbaixo, está ali sem comer, sem beber, está querendo afastamento de todo mundo, e então o próprio Deus vai lá e resgata Elias e diz: Elias, vamos voltar, come aí, toma água, vamos, porque tem muito trabalho para você, e você não está só, tem mais 7 mil que não se dobraram aos ídolos, levanta. E o ministério de Elias continua, e então Elias tem agora consigo, acompanhando ele, vendo tudo isso, o profeta Eliseu. Então este era o Elias de qual Eliseu está acompanhando. E para vocês verem como que Elias tinha um ministério tão forte, um livro, esse livro é um livro apócrifo, lembra? Nós estamos de manhã sobre os livros apócrifos. Esse livro apócrifo, ele diz assim, Eclesiástico, ele diz assim: Elias, o profeta, levantou-se como um fogo, suas palavras queimavam como uma tocha ardente. Tamanha era o símbolo de Elias no Israel, um profeta como poucos existiam. Então nós aprendemos com Elias e Eliseu nessa passagem que é bom quando nós seguimos alguém como Elias, alguém com intimidade com Deus. Então o pedido que Eliseu vai fazer, ele vai fazer para alguém que tem intimidade com Deus, para alguém que anda com Deus. Quando nós olhamos então já a partir do versículo 9 até o versículo 11 que nós lemos, você deixou aberta a sua Bíblia aí, você vai ver que diz assim o texto: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tomou-lhe Elias, dura coisa disseste. Ou Elias retorna a ele, dizendo: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não me vires, não se fará. Então nós vemos aqui uma transição de ministério, tá? Uma transição de ministério. Eliseu
faz um pedido. Eliseu pede a Elias uma porção dobrada do seu poder, ou do seu espírito, né? O que Eliseu está pedindo aqui? Ele está falando assim: Elias, o teu ministério é abençoado, eu conheço o teu ministério, eu sei do que Deus fez através de você, como você enfrentou falsos profetas, como através das suas mãos milagres sobrenaturais foram feitos, né? Até mesmo houve pessoas que foram curadas ou ressuscitadas por intermédio das suas mãos. Eu quero então, o que tem em você, eu quero porção dobrada, eu quero fazer 2 vezes mais do que você fez. Então Elias responde: ok, um bom pedido. Se nós pudéssemos aqui falar, Eliseu com a lâmpada na mão fez um pedido muito sábio, um pedido muito bom. E Elias então responde a ele, dizendo que havia um requisito para aquele pedido ser atendido. E qual era o requisito? De que o Eliseu estivesse atento para um evento sobrenatural que iria acontecer, algo jamais visto por aqueles daquela época que haveria de acontecer. Eliseu iria deixar este mundo, mas não por morte natural, Deus tomaria, assim como Deus fez com Enoque, Deus faria com Elias. E Eliseu tinha que estar atento a este tempo, tinha que estar pronto, observando este momento de Elias ser levado, ser retirado. Caso Eliseu não ficasse atento, não olhasse este momento, ele não receberia esse pedido. Meus irmãos, aqui Elias está falando de uma vigilância necessária. Elias está falando que para Eliseu receber o que ele está pedindo, é preciso que ele fique vigilante, porque a bênção vai vir, mas ele tem que estar vigilante. Só receberá a bênção se ele estiver vigilante. Podemos fazer uma figura aqui, figurando isso aqui, podemos colocar que Elias seria uma bela imagem de Cristo. Nós pedimos a Cristo, como Eliseu pediu a Cristo, né? Cristo subindo ao céu. Podemos ver ali uma representação do que vai acontecer. Eliseu é a nossa figura humana, deixada na terra, cujos nossos olhos têm que estar sempre atentos para o que vai acontecer. Então Elias faz essa pergunta: qual é o seu maior desejo, Eliseu? O que você deseja? Pede-me e eu vou te dar. Que coisa, né? Pede-me e eu te darei qualquer coisa, aquilo que você desejar. Meus irmãos, eu não sei, mas eu fico olhando para esse texto pensando em Eliseu. Que oportunidade extraordinária este homem teve. Que oportunidade ímpar esse homem teve de ouvir: pede-me o que você quiser e eu vou te dar. Nós vemos que ao longo da história do homem nessa terra, o homem sempre pediu, ou a sua regra é pedir coisas erradas, é pedir coisas terrenas, é pedir aquilo que é material, aquilo que perece, aquilo que é corruptível. Haja vista que no próprio ministério de Eliseu, ele vai se deparar com o seu ajudante, que não é como ele, o Geazi, que vai estar com o seu coração em coisas terrenas, e não com as coisas espirituais. Eliseu sabia que as coisas materiais ele poderia conquistar, ele poderia ter, mas o que estava em Elias, somente Deus poderia dar, e por isso ele então pensa, e ele mostra aquilo que está no coração dele. Eliseu revela aquilo que está no seu coração. Ele não quer nada material, ele não quer ser famoso, ele não quer ser belo, ele não quer ser poderoso ou cheio de finanças. Ele quer algo que é espiritual para a vida dele e que vai mudar a vida dele, de fato. Eliseu nos ensina aqui, meus irmãos, a colocar o nosso coração naquilo que não é perecível, colocar o nosso coração nas coisas que são objetivas, coisas que este mundo não pode tirar de nós, colocar o nosso coração naquilo que realmente glorificará a Deus. Quando nós falamos sobre oração, nós já falamos aqui algumas vezes, percebam como são as nossas orações. Se nós fizéssemos uma escala de 100% da nossa oração, analisada aí pelo termômetro de oração, nós vamos ver que a nossa oração
mais de 50% dela, eu estou sendo generoso, é de petição. Nós pedimos por comida, nós pedimos por emprego, nós pedimos por saúde, nós pedimos por um bom casamento, uma boa família, por filhos, nós pedimos por coisas que são, e não tem problema nenhum dessas coisas, não há pecado nenhum aqui, não, fica tranquilo com isso. Mas a oração mostra o que está no nosso coração. E muitas vezes, meus irmãos, nós tratamos Deus como um gênio da lâmpada. Deus, me dê um carro. Deus, me dê uma esposa ou um esposo. Deus, me dê um trabalho. Deus, me dê saúde, me dê isso, me dê aquilo. E nós não paramos para perceber que o nosso coração está se transformando num coração materialista, um coração que só pensa nas coisas dessa vida. E nós não paramos para filtrar no nosso coração o que realmente ele está propenso a pedir diante daquele que pode mudar a nossa vida. Irmãos, quando nós oramos, nós nos colocamos em alguém que é infinitamente superior a qualquer gênio de lâmpada. Ele é mais poderoso do que qualquer um que possa dar a alguém ou transformar a vida de alguém. O Senhor tem poder para mudar a vida de qualquer pessoa, em qualquer circunstância que ela esteja. Mas para isso, é preciso que quando nós nos acheguemos a Ele, saibamos pedir. Lembra o que Jesus disse? Vocês não recebem porque não pedem. E quando pedem, pedem errado. Pedem o que não convém. Nós precisamos saber o que pedir a Deus que pode transformar a nossa vida. Eliseu, se ele pretendesse receber o que ele pediu a Elias, ele deveria ficar com os olhos fixos, deveria ser realmente um homem espiritual, deveria olhar para Elias e não tirar os olhos dele. Mesma coisa nós, meus irmãos, se nós desejamos receber de Deus coisas espirituais, os nossos olhos têm que estar fixos no nosso Senhor. Você deve lembrar da passagem de Estevão, discípulo, servo do Senhor. Estevão, perto da sua morte, lá em Atos 7, Estevão está sendo acusado, depois de um belo sermão que ele prega, ele está sendo acusado, vai ser morto, mas os olhos dele estão nos céus. Então ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem sentado no seu trono. Estevão está com seus olhos fixos no céu, porque ele sabe que aquele que pode mudar a sua vida é aquele a qual os olhos deles devem estar fixados. Portanto, nós vemos aqui então uma transferência de ministério. Eliseu estava pronto agora para assumir o ministério de Elias. Irmãos, que responsabilidade Eliseu tinha. E Eliseu sabia que para dar continuidade no ministério de Elias, ele não poderia fazer menos, ele não poderia entrar de qualquer jeito, ele não poderia simplesmente ir com somente as suas experiências adquiridas durante o tempo que ele andou com Eliseu, mas ele precisava de mais. E então, no momento de pedir, ele fala: Elias, ok, eu vou assumir agora a direção do ministério profético, ok, quero porção dobrada do teu espírito. Tudo que você fez eu quero fazer dobrado. Tudo que você fez. E quando você olha para a história de Eliseu, realmente se cumpriu. Tudo o que Elias fez, Eliseu fez dobrado. Fez dobrado. Tudo. Pode pegar todos os milagres que Deus realizou através de Elias. Eliseu foi dobrado a sua porção quanto a isso. Então nós vemos isso. Segundo ponto, ainda no 11:12, nós vemos a ascensão de Elias. Elias assunto aos céus. Elias é levado então em um redemoinho, acompanhado por carros de fogo. Imagina que cena maravilhosa, meus irmãos. Que cena gloriosa. Aqueles homens puderam contemplar, não só Eliseu, mas tinha ali algumas pessoas em volta, os profetas, perto da escola de profetas. Mas pensa o privilégio que Eliseu teve, olhar e ver o seu Senhor, o seu mestre ali, Elias, sendo transladado
e aquela imagem extraordinária, carros de fogo com os anjos de Deus levando, né, Elias num redemoinho. Que imagem extraordinária, que imagem fantástica. Ele é levado então, e qual é a reação de Eliseu? Eliseu, olhando para aquilo, ele clama, ele fala: meu pai, meu pai. Ele clama porque ele sabe o que está acontecendo ali, ele sabe o que ele está presenciando ali. O que ele está presenciando ali, ele sabe que agora Elias está sendo recolhido ao Pai. Acabou, não tem mais Elias. E ele sabe que agora a responsabilidade de continuar combatendo a falsa religião, de continuar pregando sobre o conhecimento de Deus, está nas suas mãos. É Eliseu que vai ter que continuar esta jornada. É Eliseu que vai ter que continuar enfrentando todas as dificuldades para que o nome do Deus de Israel seja visto, notado e seja glorificado. E ainda dentro das reações de Eliseu agora passa a ser um representante do homem que está no céu. Agora ele passa a ser o representante de Elias aqui. Quando olhavam para Eliseu, então falavam assim: Eliseu, servo de Elias. Está ali Eliseu, servo de Elias. Meus irmãos, trazendo isso para nós, é isso que as pessoas devem ver em nós. Lá vai o crente fulano de tal, servo de Jesus Cristo. Porque assim como Elias foi levado ao céu, o nosso Senhor Jesus também foi levado aos céus. E olha que interessante, homens como eu e você, como Eliseu, também presenciaram a subida de Jesus. Quando ele estava, após ressuscitar, ele estava e todos viram Jesus sendo subido ao céu, ascendo aos céus, ou assunto aos céus. E então nós continuamos o ministério de Jesus Cristo. Então, assim como Eliseu era visto como o servo de Elias, nós devemos ser vistos como os servos de Jesus Cristo. Porque o que eu e você estamos fazendo aqui na terra, meus irmãos, é representar o ministério de Cristo. Nós não estamos fazendo algo nosso, não fomos nós que criamos a igreja, não fomos nós que inventamos o Evangelho, não partiu da nossa mão e da nossa mente a mensagem de salvação do Evangelho, mas partiu do nosso Senhor. Então eu e você, nós somos servos. A Bíblia diz que nós somos embaixadores, representamos Jesus Cristo aqui na terra. E agora sobre Eliseu, então é derramada esta porção dobrada. Ele rasga os seus vestidos. É um ato típico dos judeus quando estavam numa situação de tristeza. Mas no caso de Eliseu tinha uma simbologia a mais aqui. Quando ele rasga as suas vestes, os seus vestidos, ali havia uma simbologia de que a sua vida velha estava acabando e agora estava surgindo uma nova vida em Eliseu. O velho Eliseu, que agora só acompanhou Elias, já estava saindo de cena, e estava entrando agora Eliseu, que continuaria o ministério de Elias. Então o primeiro ato dele é rasgar as suas vestes. Segundo, ele agora tem vestidos de um homem que subiu do céu. Olha que interessante. Ele pega o manto de Elias, e o manto de Elias agora o acompanha. O manto daquele homem que ele viu ser assunto aos céus é agora o que acompanha, é agora o que está a ele. E é justamente o que Paulo diz em 2 Coríntios, que nós devemos deixar, nos despir do velho homem e nos vestir do novo. Nós temos que deixar as vestes velhas para trás. Então, a maneira com que nós andávamos antes de nós sermos agraciados pelo Senhor Jesus Cristo para assumir o seu ministério terreno, as velhas vestes não servem mais. Nós precisamos agora de uma nova roupagem, e Ele nos deu. E então, o primeiro ato desse agora, do Eliseu, o representante de Elias na terra, é já abrir o mar, o Jordão. É um milagre que ele já faz ali diante de todos. E quando todos veem aquele, então a expressão dita foi:
O espírito de Elias está sobre Eliseu. Meus irmãos, nós temos que ser vistos assim. Quando Cristo, através de nós, faz atos, sinais e prodígios, as pessoas têm que falar essas mesmas palavras, dizendo: o Espírito de Jesus Cristo está sobre aquele crente. O Espírito de Cristo está sobre aquele homem, aquela mulher de Deus. Talvez, e é só talvez mesmo, talvez você se ache sem função, talvez você se ache que você não tem importância nenhuma, ou de que você só veio para sentar no banco, ouvir e tentar aprender alguma coisa. Mas deixa eu te dizer algo que talvez você nunca ouviu. E se nunca ouviu, é um privilégio que você esteja ouvindo pela primeira vez nessa noite. Então preste bem atenção. Isso é sobre nós. O Espírito de Cristo está sobre todos nós. E todos nós temos de Cristo, recebemos de Cristo poder, dunamis, para fazer o inferno estremecer. Todos nós aqui presentes nessa noite, foi-nos dado o Espírito do Senhor para fazer o inferno recuar, para fazer Satanás tremer, para mudar e fazer situações jamais vistas nessa cidade. Você precisa entender isso. Não espere que o pastor, o profeta, ou o missionário, ou aquele irmão da igreja que é mais crente, que está 10, 15, 20, 30 anos na igreja, não. Você tem o Espírito de Cristo. Criança, Davi e demais, vocês têm o Espírito de Cristo em vocês. O Espírito de Deus está sobre nós, e Ele nos dá poder para pregar o Evangelho. E quando nós pregarmos, irmãos, o Evangelho, não vem aqui do nosso intelecto, não vem das nossas emoções, mas vem de Deus, que nos usa como seu instrumento, seus instrumentos, para fazer o inferno tremer, para fazer o diabo recuar, e para quebrar todas as cadeias de todos os grilhões, e mudar a vida de pessoas, e mudar a vida de uma cidade como esta de Dionísio. Você tem o Espírito de Deus para fazer isso. Irmãos, Deus então agracia o profeta Eliseu com esta dádiva, e isso é visto e notado pela escola de profetas. Quando vem um milagre acontecer, então eles atribuem aquilo ao Espírito que foi dado a Eliseu. Os versículos 15 a 18, os últimos dois versículos, olha o que diz aí nos versículos 15 a 18. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se mostraram diante dele em terra, e lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes, ora, deixa-os ir em procura do seu senhor, pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum monte, ou em algum vale. Porém ele respondeu: não os enviais. Mas eles apertaram com ele, até que, constrangido, lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens, que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Eles, porém, então voltando para ele, pois permaneceram em Jericó, e ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Então nós vemos aqui nessa última parte desse versículo, ou desse trecho do capítulo, que os homens que estavam presenciando ali, eles ainda não tinham uma inteligência espiritual para entender o que tinha acontecido ali. Havia acontecido ali algo jamais visto por aqueles homens, algo espetacular, algo sobrenatural, e eles estavam querendo procurar o profeta Elias, achando que ele tinha sido levado para um lado ou para o outro. E aí fica a pergunta: o que aqueles homens não entenderam de fato? Será que eles não tinham consciência disso? Meus irmãos, a nossa inteligência espiritual, ela é aguçada sempre que nós estamos na presença de Deus. A nossa inteligência espiritual, ela é alimentada com leitura da palavra, com oração, com jejum, com a comunhão com a igreja. Se você ficar afastado, e é por isso que um crente, quando fica afastado,
dificilmente ele sabe qual caminho seguir. Ele fica perdido. Ele acha que ali é o caminho, ele acha que lá é o caminho, ele acha que o caminho está atrás, ele fica perdido. É como uma bússola desregulada. Esses homens estavam sem inteligência espiritual, porque os olhos deles estavam onde? Terra. Enquanto de Eliseu, céu. Quando nós não fixamos o nosso olhar em Cristo, então a nossa inteligência espiritual, ela é perdida, ela é fragmentada, ou ela é fixada em outras coisas. Nós precisamos fixar os nossos olhos em Cristo. Precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui na terra. Nós, de novo, nós não viemos aqui passar umas férias. Isso não é uma instância de férias onde nós estamos. Nós não viemos aqui para viver uma vida cheia de bênçãos e desfrutar disso aqui, não. O nosso propósito aqui, conforme diz o nosso breve catecismo, aprendido aqui pelos nossos adolescentes na escola bíblica, é louvar a Deus e se alegrar nele para sempre. A nossa função aqui é glorificar a Deus, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 11: comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então um crente precisa ficar próximo, precisa ficar com seus olhos fixos no Senhor. E Eliseu estava com seus olhos fixos, aqueles homens perturbando. Eliseu falou: tá bom, vocês precisam aprender, vocês ainda não entenderam o que aconteceu aqui, então vai lá, manda eles procurarem Elias. E quando eles voltam, Eliseu: eu disse para vocês, vocês não me ouviram, eu disse para vocês o que aconteceu. O pedido dos profetas, meus irmãos, o pedido dos profetas feito a Eliseu, para que eles enviassem esses homens à procura de Elias, mostra isso, a fragilidade espiritual. Mostram que eles não aprenderam com o profeta Elias durante todo o seu ministério. Não aprenderam que eles deveriam estar com a sua visão fixada em Deus. Eles não moldaram o seu coração para receber de Deus as coisas espirituais. E é por isso que Eliseu, dentre todos, é aquele que vai receber de Deus o que ele pede, porque o seu coração estava no Senhor, o seu coração estava em Deus, e a sua visão, o seu olhar estava fixo no céu. Então, quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, a pergunta é: o que nós podemos aprender com este texto, dentre as muitas coisas que já aprendemos? Meus irmãos, quando nós saltamos as páginas da Bíblia e vamos para o Novo Testamento, nós vemos que os discípulos que andaram com Cristo, eles também presenciaram milagres, eles também presenciaram sinais, também foram ensinados por Cristo, exatamente como Elias fez no seu ministério terreno, quando estava aqui na terra. Pregou, ensinou, fez milagres e sinais. Os discípulos de Cristo, eles viram na prática o ministério de Jesus. Viram na prática o ministério de Jesus. Eles tiveram uma aula presencial, vendo Jesus fazer sinais, milagres e ouvindo tudo o que Jesus falava. Mas já perto do encerramento do ministério de Jesus Cristo, em João 14, olha as palavras que Jesus diz aos seus discípulos quando ele está falando da sua partida. Ele está falando está consolando o coração dos discípulos, mas bem abaixo, lá a partir do verso 12, olha as palavras de Jesus aos seus discípulos. João 14, do 12 ao 14. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também obras maiores que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso vos farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos? Daqui a pouco vai acontecer algo que vocês nunca viram. Eu vou ser morto, crucificado, mas eu vou ressuscitar. Eu vou ficar com vocês ainda e eu vou ter que ir para o meu Pai. E vocês vão continuar o meu ministério. Então olha o que acontece com os discípulos. Jesus diz: tudo que vocês pedirem, receberão.
Meus irmãos, de novo, se nós podemos imaginar como foi o coração de Eliseu ao receber de Elias, dizendo assim: pede-me o que quiseres que eu te darei. Agora, quem está dizendo isso não é um homem como Elias, da qual a Bíblia diz que Elias foi um homem sujeito aos erros como nós, foi um homem sujeito a tudo como nós. O escritor aos Hebreus diz isso. Quem está dizendo que nós podemos pedir o que quisermos é o próprio dono da existência, é o próprio Deus encarnado. E ele está dizendo para os discípulos isso: tudo que vocês pedirem crendo, vocês receberão. Se para Elias o requisito para receber era que Elias ficasse vendo, Eliseu ficasse vendo o ato de Elias ser assunto aos céus, agora o requisito para recebermos de Deus o que pedimos é crer, é fé. Precisamos ter fé em Deus para receber aquilo que nós pedimos. E tudo que pedimos crendo, receberemos, para que o Pai seja glorificado no Filho. Meus irmãos, assim como Eliseu, os discípulos precisavam ter uma atitude para receberem essa porção, porque Jesus está dizendo o quê? Vocês farão obras maiores do que eu. Jesus está dizendo: eu curei, vocês vão curar mais. Jesus está dizendo assim: aconteceu milagres através das minhas mãos, da de vocês vão vir mais. Eu preguei muitas vezes e de muitos locais, vocês vão pregar muito mais. Até pessoas ressuscitaram nas minhas mãos, mas vocês vão fazer isso muito mais. Só que o requisito para nós qual é? Crer em Jesus. Cristo deixou os seus discípulos o Evangelho. O que foi que Elias deixou para Eliseu? O seu manto, representando ali algo que Eliseu ia ter em suas mãos, para sempre lembrar dos ensinamentos e para que ele lembrasse sempre que ele tinha porção dobrada em sua vida e em seu ministério. Nós recebemos de Cristo, quando ele foi assento aos céus, ele nos deixou o seu Evangelho. Como o manto de Elias, o Evangelho, ele é o sinal do poder divino exercido para derrubar, meus irmãos, os impérios de Satanás, para estabelecer o reino de Deus nesse mundo. O Evangelho é este manto que está sobre nós, que nos dá poder, que nos dá todas as ferramentas necessárias para derrubar todo o império de Satanás e estabelecer firme o reino de Deus neste mundo. Ainda que algumas pessoas ou alguns não possuam poderes ou sinais miraculosos em suas vidas, ainda que você não tenha tido este ministério, você tem o Evangelho em suas mãos. E o Evangelho, meus irmãos, ele tem o poder maior do que expulsar demônios, do que fazer sinais e prodígios, do que fazer qualquer um desses atos sobrenaturais. Porque tem pessoas que querem isso. Senhor, eu quero poder para colocar a mão sobre os enfermos e elas serem curadas. Senhor, eu quero poder para olhar para Satanás e dizer assim: corre, mas corre logo, corre, senão eu vou te queimar. Tem crente que quer poder para isso, tem crente que quer poder para fazer, ir no cemitério e dizer assim: ô cadáver, levanta. Nós temos um poder muito maior do que essas coisas. Deus nos confiou o Evangelho, e o Evangelho pode ressuscitar mortos espirituais. O Evangelho pode mudar a vida de pessoas que antigamente andavam na prostituição, andavam nas drogas, andavam no crime, andavam na corrupção, casamentos estavam desfeitos, e o Evangelho, através de você, meu irmão, através de nós, chegou na vida dessas pessoas para mudar a vida dessas pessoas. Agora elas não se prostituem mais, agora elas não usam mais drogas, agora elas não são mais corruptas, agora o marido perturbador, o marido violento é um doce de pessoa, a esposa que mais parecia uma goteira inconsentável, agora ela é doce, amável, o casamento está fluindo. Por quê? O Evangelho deixado por Cristo a nós, os seus seguidores, chegou até essas pessoas. E você, meu irmão, recebeu, nós recebemos este poder da parte do nosso Senhor para fazer muito mais do que ele fez no seu ministério terreno. Portanto, Eliseus e Eliseus femininas aí,
avante, rumo. Você tem poder dado pelo próprio Deus, e este poder é o Evangelho. Só Ele pode fazer coisas que homem nenhum pode fazer. Só o Evangelho pode resgatar pessoas do estado mais deplorável possível, e Deus confiou a nós este ministério. Continuemos o ministério do nosso Senhor, fazendo e levando o Evangelho a todos os que